deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água pra cá. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água pra cá. Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Olha só, o primeiro assunto do momento é sobre isso aí que você ouviu, é isso mesmo, semideus, é que Deus escolheu ele porque ele sabia que ia faltar água, né? Então deixou ele governar por isso, ó. Já veio uma mentira pelos anos que ele fala aí, já começa a mentira aí, né? E você, acha que ele também, que Deus escolheu ele, Deus já sabia que ia faltar água lá no Nordeste? Ele fala isso, sabe por quê? Olha onde ele está falando, numa aldeia de índios que quase não tem informação. Ele não ia falar uma coisa dessa aqui no Sudeste, no Sul. Ele aproveita a pouca informação das pessoas e fala uma coisa dessa. Olha, e além disso, nós temos vários assuntos que se repercutiram nas mídias sociais no Brasil. Olha só, a respeito dos sindicatos que estão fazendo aí um abaixo-assinado, querem que continue os descontos dos aposentados, tá? Sobre também uma homenagem que foi feita à primeira-dama Michele Bolsonaro, essa Sâmia, né? Ela não concorda, e olha a investida que ela teve da deputada da Carolina, lá uma deputada do Sul, a Caroline, né, o nome dela. Olha a investida, as provas que ela fez, o que a Michele fez no mandato dela, né, quando ela estava como primeira-dama. Tá? E temos também um assunto do sorteamento. Está faltando até papel higiênico nas universidades federais. Dê uma olhada aí. Agora, ó, como é que é? Fora Bolsonaro, né? Dizer assim, rola, bate, fora Bolsonaro. Você lembra, né? Olha agora o que eles estão fazendo aí. Dê uma olhada no assunto e não deixe de deixar um joinha pra gente curtir o vídeo. Valeu? Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço dá tanto de carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. O presidente Lula disse que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele se tornaria presidente e traria de volta a água para aquela região. Ele deu essa declaração durante uma cerimônia em Cachoeira dos Índios, na Paraíba, uma região que contempla o plano de transposição do Rio São Francisco. 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Você vai votar. Eu já votei, agora você vai votar. E juntos nós vamos mudar esse país. Você piorou? Ô meu, liga e desliga. Elas estão à míngua mesmo. A situação eu acompanho muito, tenho filhos universitários, então a situação das universidades públicas converso com reitores também, está muito difícil, até
tão ruim ou pior do que governos passados que viraram as costas para as universidades. E o PT tem um discurso histórico de defesa da universidade pública, etc, etc. Então é uma contradição e a gente entra num tema anterior da discussão, ou seja, a carga tributária acaba sendo alta, porque qual é a qualidade? Outra coisa também, qual é a qualidade de gasto na universidade pública? É porque o país ele não tem uma estratégia, uma visão de futuro. É fechar a conta do mês e vamos seguindo, vamos prosseguir. Não há uma estratégia. Se o país tivesse uma estratégia, uma visão de futuro, ou seja, Brasil será o grande celeiro do mundo, né? Se botasse isso como estratégia de Estado e não de governos, bom, aí você saberia que teria ferrovia, que as universidades estariam colaborando para esse tipo de estratégia. Como não tem, é isso. Vamos fechar a conta desse mês e mês que vem a gente vê o que é. O sucateamento afeta várias faculdades da Universidade Federal do Rio de Janeiro e os alunos deixam as salas de aula para ir protestar. A gente toda hora tem que lidar com falta de água, falta de luz, teto caindo, a educação física e a dança estão tendo aula em outros prédios, estão sem ter um prédio. Por causa dos cortes recentes no orçamento, o Instituto de Ginecologia da UFRJ suspendeu internações e cirurgias. A empresa que fornecia comida cancelou o serviço porque estava sem receber há 4 meses. O Instituto de Ginecologia é referência nas áreas de reprodução humana e oncologia e tem um orçamento anual de cerca de R$2 milhões. Segundo a administração, mais de 50% foi cortado este ano. Nossas equipes também percorreram outras áreas da UFRJ. No departamento de Geologia, no campus do Fundão, as portas dos banheiros estão caindo e os pisos quebrados. E falta até papel higiênico. O sabonete é a mesma coisa, não tem, nunca tem, não fornecem. De noite fica escuro porque a luz pisca, não tem luz. A gente de noite não consegue usar, tem que vir acompanhado com lanterna. Muitos microscópios não funcionam. Mais de 150 alunos, nós temos apenas 11 microscópios. E fica muito difícil porque, às vezes, a gente tem que partir uma turma em 3 para todo mundo conseguir fazer a aula com calma, aprender o conteúdo direitinho para ninguém sair defasado. E para dar conta das goteiras, sem manutenção, só o balde mesmo. Esse conjunto de prédios está com as obras paradas. Os alunos contaram que a promessa era fazer ali moradias, salas de aula e laboratórios. Um decreto da União do dia 30 de abril limitou a liberação de recursos até o fim do ano para todos os ministérios e órgãos federais. Com isso, os repasses para as universidades federais foram escalonados até dezembro, o que, segundo as universidades, compromete as despesas mensais. A UFRJ vai receber R$248 milhões do governo federal entre janeiro e novembro, quando o previsto era 372 milhões, ou seja, 124 milhões de reais a menos. Segundo a universidade, o orçamento para 2025 é menos da metade que o de 2012. De acordo com os gestores aqui da UFRJ, com a verba repassada pelo governo federal, só há dinheiro para custear mensalmente as contas de água, luz, segurança e parte da limpeza. Para todo o resto, como manutenção predial, alimentação, transporte e bolsas de monitoria, o valor é insuficiente. Não tem reposição de absolutamente nada, não tem nem o suficiente para material de consumo. Não tem o suficiente para os alunos fazerem seus trabalhos de campo, por exemplo. Não tem o suficiente para pagar as contas básicas da universidade. Presta atenção. O ministro do Tribunal de Contas da União demonstrou imensa preocupação com as contas públicas e afirmou que o Brasil está caminhando a passos largos para um colapso. Segundo ele, o país está praticamente indo à falência, pois cerca de 56% do que se arrecada é destinado só para pagamento de previdência social. Em fevereiro, o presidente do Tribunal de Contas, Vital do Rego Filho, já havia feito o mesmo alerta sobre esse assunto. Hoje o Brasil está praticamente indo para a falência na Previdência. Vai haver um colapso. Porque lá atrás, infelizmente, eu fui o relator das pedaladas fiscais, que a Dilma usava dinheiro de fundos de Previdência para pagar Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família.
Eu sou a favor da pesca, ensinar a pescar. Você pode dar uma bolsa à família, você pode dar um dinheiro, mas não pode pegar dos fundos de previdência. Então a previdência vai quebrar. E o país está indo para essa situação hoje, em torno de 56% do que se arrecada no país é só para pagar a previdência, porque não tem mais gente trabalhando. O que está acontecendo hoje, Hermes? O que está acontecendo hoje é que todo mundo recebe um tipo de auxílio, você não encontra mais gente para trabalhar, então a gente não ensina a pescar, só dá o dinheiro, nós estamos criando pessoas dependentes do Estado, as pessoas que só recebem, e as pessoas não querem mais emprego, querem bico, porque recebe tanto dinheiro de um lado e do outro e ninguém quer trabalhar. Senadora Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. A senhora, em 2024, deputada Sâmia, questionou o fato do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ter feito uma homenagem a Michele Bolsonaro e usou o Teatro Municipal para fazer essa homenagem. Recentemente, a Janja também recebeu uma homenagem por mérito na área da cultura, aqui em Brasília. Quais as diferenças nos dois casos? Michele Bolsonaro não me parece ser uma mulher que merece ser homenageada pela cidade de São Paulo, pelo trabalho que ela fez com relação ao país. Eu lhe pergunto, qual é a relevância da Michele Bolsonaro para a cidade de São Paulo? Ela não é de lá, ela não se compromete com os direitos da população e, claramente, aquilo se tratava de um palanque, uma forma dele se aproximar do público, do eleitorado bolsonarista. E ali havia uma crítica também sobre a utilização de um espaço público pelo prefeito da cidade para homenagear alguém num tipo de atividade que não era propícia para um espaço como o Teatro Municipal, que a própria legislação da cidade e do teatro não autoriza o espaço para esse tipo de atividade. Pois então eu vou entregar aqui o relatório das mais de 300 páginas, onde consta todo o trabalho voluntariado para as 4 milhões de pessoas atendidas e mais aqui, só no estado de São Paulo, como Pátria Voluntária, foram 510 mil pessoas atendidas. Então, só pelo fato de 500 mil de pessoas de São Paulo terem sido beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro, acho que ela merece essa comenda e vou já entregar para a Sâmia esse relatório, deputada Sâmia. Se quiser até sugerir para a Janja dar uma olhada, eu acho que pode, é uma sugestão até para ela dar uma olhada, para que o Aliança contra a Fome e a Miséria tenha realmente resultados concretos. Porque eu vou dizer para vocês, o que eu falei aqui não é nenhuma defesa a Michele Bolsonaro, são dados de pesquisas, fatos reais que estão surgindo nas pesquisas de opinião popular. Não é uma opinião da Caroline. O fato é que institutos de pesquisa hoje, uma vez caso que o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, mas uma vez continuada a inelegibilidade dele até o último momento, espontaneamente ela tem surgido como um nome. E aí, a deputada Sema desqualificou ela por causa da formação, porque não tem entendimento em várias áreas, porque qual é a formação dela, etc. Mas o próprio Lula é um líder carismático da esquerda que também é exaltado pela população. E a Michele tem esse carisma e ela está sendo exaltada e está despontando nas pesquisas. Então, o que eu falei aqui com relação a Michele Bolsonaro não é nem a minha opinião pessoal. Acho que ela é gabaritada assim, conheço ela, é um ser humano ímpar e espetacular, tem plenas condições de fazer uma equipe técnica como o Bolsonaro fez para botar o país nos trilhos, mas independente da minha opinião pessoal, as pesquisas estão apontando ela como favorita. Então é muito importante a gente falar que a opinião do povo está aí e foram dados esses que eu trouxe. Notícia que acaba de chegar da guerra em Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, acaba de confirmar que conseguiu assassinar o chefe do Hamas. Mohammad Sinwar foi morto. Ele era um dos homens mais procurados pelo governo israelense. Mohammad era irmão mais novo de Yahya Sinwar. Ele era o então poderoso chefe do grupo terrorista, morto também por Israel em outubro de 2024. E depois de 14 anos de governo do PT, com Lula 2 mandatos, Dilma 1 mandato e meio e mais
quase 3 anos do terceiro mandato de Lula. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ficaram 17 anos no poder. A transposição não avançou nada. Foi só durante o governo Bolsonaro que a água começou a chegar no sertão. E agora ficam pagando aí de gente boa, de promotores do bem-estar do povo. Só acredita quem não tem mais de 2 neurônios. E você, o que acha dessa lorota? O raio-x feito pelo Banco Central traz um rombo, despesa acima da receita. O fluxo de caixa está no vermelho. Resultado negativo acumulado, mais de 6 bilhões de reais em 2024. Em janeiro desse ano, déficit de 1 bilhão. Nessa conta não entram, por exemplo, bancos públicos. Estão 20 estatais federais, 11 com déficit. O governo diz que déficit é diferente de prejuízo e que estatais têm usado dinheiro em caixa para fazer investimentos. Muitas despesas que são feitas pelas estatais são com dinheiro que estava em caixa e, portanto, ele acaba gerando resultado deficitário, ainda que as empresas tenham lucro. O Tesouro não vai arcar com isso, a gente já explicou isso, não é um rombo. É o pior resultado em 23 anos, desde o início da série histórica. Aí que vem esses dois lados e o governo falando muito que não, na verdade, as estatais estão saudáveis. E o mercado falando, não, mas a gente está colocando dinheiro público em volume significativo nas estatais, sem saber qual que vai ser o retorno que ele vai dar. O uso que é feito dessas empresas é um uso deletério, é um uso ruim, é um uso que gera prejuízo. Os Correios pesaram na conta. Metade do déficit vem dali. No ano passado, houve um rombo de 3,2 bilhões de reais. Houve o atentado, houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado.